gente, quando eu li essa passagem, eu me lembrei de uma experiência que eu vivenciei aqui na minha cidade, certo? Eu acho, não sei se era o dia do livro, alguma coisa sobre leitura, sobre livro, e tinha palestra nesse dia e eu tava me achando a pessoa mais intelectual do mundo. Ai não, gente. Enfim, eu tava super empolgada pra ir nessa palestra, assim, hoje que eu aprendo mais sobre livros, sobre leituras, mas chegando lá foi uma decepção. Por que foi uma decepção, minha gente? Porque na minha frente lá e na frente de uma plateia de pessoas muito jovens, né, do ensino médio, talvez do ensino fundamental, todos os alunos aqui da escola aqui da minha cidade, certo? Tava lá presente. Pra quê? Pra ouvir muitos absurdos. Porque assim, gente, quem separa uma geração da outra, né? Quem faz esse divórcio não são os demônios. Isso aqui é só uma questão ficcional. Quem faz isso somos nós, né? Os seres humanos é quem fazem isso. E nesse dia essa mulher ela estava super, hiper empenhada em fazer essa ruptura. Porque ela disse absurdos como, por exemplo, de que os clássicos não conversavam com a plateia lá, né? Com aqueles rapazes e com aquelas moças. Que, em outras palavras, não fazia sentido. Eles não iriam compreender, né, o que estava escrito, né, por escritores antigos. E olha só essa citação aqui, né? Somente quem teve boa formação é que lê os livros antigos, né? E essa mulher estava lá engajada para construir na mente desses jovens, né? Colocar a filosofia na cabeça deles de que os clássicos não serviam mais para nada, né? Não serviam para nada. E eu fico pensando, meu Deus, será que pelo menos aqueles jovens leram, né? A maioria leem, são leitores, né? Pelo menos já leram A Culpa é das Estrelas, uma coisa assim, o livro, né? Enfim, e como é que uma pessoa daquela, eu não sei se ela era educadora, eu não sei, diz, né, absurdos como esse. E a minha vontade, gente, era de me levantar e dizer assim, a senhora tá mentindo. Eu sou fruto de livros antigos. Por exemplo, gente, olha aqui. Eu tenho essas relíquias aqui. Ó, várias histórias de Machado de Assis. Esses livrinhos aqui iam pro lixo, né? Onde a minha mãe trabalhava e tal. E ela trouxe pra nós. Na minha casa não tinha televisão, que bom. E aí eu lia. Olha aí. Eu tenho até hoje, eu guardo eles com amor. Detalhe, gente. Essa mulher disse assim, né? Que livro antigo não falava com os jovens. Mentira, né? Falou e falou profundamente esses livros, certo? Tem esse outro aqui também, ó, Anormalista, né? Esse aqui ele já é um pouquinho mais novinho, também dessa época, certo? Li, eu acho que Iracema, li Lucila, li muitas coisas assim, principalmente do José de Alencar, certo? Eu vi até um crítico falando mal do José de Alencar, eu fiquei... E aí, e o que é pior, gente? Eu li esses livros antigos, certo? Falou assim comigo, eu não sou uma pessoa especial, né? Mesmo sendo adolescente, e o pior de tudo, os livros que a minha mãe arranjava, geralmente iam pro lixo. O que acontecia com o português desses livros, minha gente? O que acontecia com o português desses livros? Era um português antigo, por exemplo. Hoje a gente chama de coisa, né? Tinha livro que era coisas, não é? Por exemplo, nem que eu invente uma palavra aqui, mas só pra vocês terem ideia. Porque o português antigo tinha muito essa coisa de botar um C, né? Por exemplo, a palavra atual era actual. Veja só. Mas quando a história é boa, gente, pode botar português antigo, né? Que vai te prender, né? Vai te prender. Lucila, eu não. Deixa eu ver aqui. Eu não vou. Que ela aqui. Só que essa aqui, ele já é um livro novo. Eu não tenho. Eu acho que a Lucila também era um livrinho assim, se eu não tô enganada. Certo? Aí eu pedi meu esposo pra comprar outro. Só que eu não vou mostrar a capa porque, gente, olha.
eu fiquei com horror dessa capa, porque não parece com a Lucila da História. A Lucila da História era uma mulher linda, muito elegante, tipo, uma pessoa que dá no mundo real que parece com a Lucila, pra mim, assim, na aparência, assim, que eu fiz dela, é a Angelina Jolie, uma mulher poderosa, ela é uma mulher linda, né? Então, enfim. Então, é uma mentira. Isso é uma mentira. É claro que se um adolescente lê esses livros que eu li quando eu era adolescente, a Normalista, a Lucila, essas coisas, talvez pode acontecer que esses aqui não falem com essa pessoa. Pode acontecer. Pode acontecer que ela não goste. Não é? Pode acontecer sim. Pode acontecer que um livro é clássico e você vai ler e não vai gostar. Isso aí é normal. Né? Mas você acabar com os livros clássicos, acabar com os livros antigos, né? Dizer que nenhum vai falar com o adolescente de hoje, com o jovem, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Vai ter um, sim, que vai tocar ali profundamente em você, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Meu Deus, eu me perdi aqui. Me perdi. Deixa eu ver se eu me acho aqui, minha gente. Chega, socorro. Enfim. Mas vai dar certo, vai dar certo. Ai, meu Deus, gente, cadê o meu rascunhozinho, pessoal? Mas enfim, vai dar certo aqui. E aí, isso aí é aquilo que eu acho que é uma crítica do Lewis, a questão da educação, né? Mas isso em termos gerais. Agora vamos para termos mais específicos, assim, da educação que o Lewis falou, que o Lewis falou nessa sua ficção, né? Através do mal danado. Então, aqui, ó. O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos, ele pega pesado aqui, não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Aí, não vou afirmar, mas quem é professor sabe. E aí, isso acontece ou não acontece na sala de aula? Né? É pra gente refletir. Por isso que livro é bom pra gente pensar, né? O livro não é pra você engolir ele, né, de cabo a rabo. Não, é pra você pensar, pra você refletir. Isso aqui tá certo? Aí, às vezes você topa com coisas, rapaz, isso aqui tá acontecendo na minha sociedade, isso aqui tá acontecendo no meu país, né? Eu vou só falando algumas citações aqui pra vocês refletirem se isso não acontece, se tá legal a nossa educação, se não precisa ser melhorado, se isso não acontece em sala de aula. Não importa qual seja a bobagem em que estiverem envolvidas, a nova educação deve contemplar, penso que os ingleses já estejam usando essa expressão, a igualdade de valor. Outra citação também sobre educação e educação infantil, né, de crianças. As crianças que estiverem aptas a passarem para uma classe mais adiantada podem ser mantidas na classe anterior usando métodos artificiais com a justificativa de que as outras poderiam contrair algum tipo de trauma por serem deixadas para trás. Vocês entenderam isso aqui, né? É aquela história. A criança que está adiantada, a criança que é esforçada, a criança que é inteligente, ela, por esse sistema ali, né, da educação daquela época ali na Inglaterra, podia ser atrapalhada pelas que não queriam nada, né? Pelas que não queriam nada. Então, as crianças esforçadas e inteligentes poderiam sofrer esse trauma. Já as que não se esforçavam tanto, bichinhas coitadas, não poderiam ver seus colegas avançando, crescendo intelectualmente, porque senão elas ficariam traumatizadas. E aí, essa palavra trauma, né, gente? É uma palavra tão falada hoje em dia, não é? Vamos só pensar, vamos só refletir, vamos só questionar, não é? Que mais? Assim, a continuação. Assim, o aluno mais inteligente permanecerá democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade por toda a sua carreira escolar
E o menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante. Ai, meu Deus, uma criança, né? Dessa época aqui, né? Ou antes, que lia Ésquilo ou Dante. Não sei nem quem é esse Ésquilo. O Dante Alighieri, né, eu não li nada dele porque eu não me sinto capaz de lê-lo ainda, mas eu tenho esses livros. Ele tem um livro dele aqui, né? Mas assim, eu adulta não me sinto capaz, mas houve um tempo em que crianças liam esse tipo de coisa, como o próprio Lewis. Aí você vai dizer assim, se pedisse para provar, né, que uma criança aprendia esse tipo de autor, né, clássico, autor antigo, o Lewis era um deles, gente, né? O Lewis era um deles, uma dessas crianças, né, que aprenderam com um tutor a ler esse tipo de livro, e agora eu tenho que penar e sozinha, sem tutor, né? Eu comecei a ler Dante, eu disse, não, peraí, a gente chega lá. Aí um menino capaz de compreender esses autores aqui será obrigado a ficar sentado ouvindo seus contemporâneos soletrando, tentando soletrar o vovô viu a viúva. Eu pergunto aí, os diretores, os educadores, isso acontece ou não? Né? Será que dentro das nossas salas de aulas não tem crianças esforçadas, crianças inteligentes, crianças que têm capacidade de avançar mais, mas que estão sendo atrapalhadas, né, por crianças que às vezes não querem, são preguiçosas? As que não são inteligentes, aí é uma coisa assim que aí a gente tem que, né, repensar, pensar uma forma de chegar ao coração e o intelecto dessa criança, porque ninguém tem culpa de não nascer com uma inteligência avançada. Apesar que eu, como eu não sou inteligente, eu tenho que advogar em meu favor, né? Tenham misericórdia de nós que não são inteligentes, tenham paciência, né? E tentem chegar à nossa mente, né? Tentem chegar à nossa mente, ou tentem chegar à mente dessa criança, né? Porque eu acredito que todos nós somos capazes, sim, de aprender. Uns bem rapidinho e outros de modo mais lento. Mas uma coisa é uma criança, uma pessoa não ser inteligente. Outra coisa é não se esforçar, né? E eu achei muito legal porque ele colocou esse tipo de pessoa, esse tipo de criança, né? Aqui no livro, da esforçada. A esforçada é quem é? A criança esforçada, o aluno esforçado pode ser o inteligente também, mas aquele que, como eu, né? Não sou criança, mas eu estou me colocando aqui nesse contexto, né? Que não é inteligente, mas se esforça por aprender, né? E aí fica esse questionamento. Continuando aqui nas citações. Todos os incentivos para aprender e todas as penalidades por não se querer aprender vão desaparecer. Os poucos que possam querer aprender serão pervertidos. Afinal, os poucos que possam querer aprender serão pervertidos. Afinal, quem são eles para querer se destacar de seus colegas? De qualquer forma, os professores, ou devo dizer babás, estão muito ocupados dando assistência aos ignorantes e tapinhas nas suas costas para gastar o seu tempo precioso com o ensino de verdade. Certo? Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Então é isso, gente. Como eu falei, ele pega... Nesse livro aqui ele pega bem pesado, assim, acerca da, né, dessa questão aí da educação. E aí fica a reflexão, né? Será que a nossa educação anda bem, não é? Basta a gente olhar para o PISA, né? Basta a gente olhar para os dados do PISA, em que a gente sempre aparece nos últimos lugares, né? Em matemática, em leitura e tal. Então, esse livro aqui não é pra gente trazer nenhuma afirmação, mas pra gente parar e refletir, né? E é interessante, pessoal, que um livro desse, né, de ficção, tipo, podia não ter nada a ver, mas de repente, uma leitora aqui no Brasil, no século XXI, esse livro aqui foi feito em 1942, né? Foi editado a primeira vez, parece que foi lançado em 1942, ainda século XX,
E aí uma pessoa aqui no século XXI, no Brasil, outro contexto, outro país, é isso vamos dizer assim, a magia que os livros têm, né? E de repente você reflete a sua situação, né? A situação do teu país, o teu entorno, com um livro de uma pessoa de outro país e tal. Isso é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, certo? E eu faço votos e incentivo que vocês leiam esse livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, tá bom?